Após um ano da sanção da lei, a Prefeitura publicou o decreto que regulamenta o funcionamento de food trucks em Ribeirão Preto. Um chamamento público para a atuação na Praça da Bicicleta também foi aberto. Os pontos estão cada vez mais disputados e os comerciantes sofrem os impactos. A chamada Lei do Food Truck foi sancionada em agosto do ano passado. Com a norma, os trailers deixaram de ser ambulantes e se tornaram empresas do segmento de bares e restaurantes. A atividade foi regulamentada através de decreto apenas no último dia 24. Agora, todos os comerciantes têm 90 dias para se adequarem às regras. Esse decreto, ele estabelece as regras de funcionamento, como obter o alvará por parte do Departamento de Fiscalização Geral. Quando for uma instalação nova, o RPMob, a sucessora da Transerp, precisa analisar a localização para que não haja qualquer risco ou prejuízo para o funcionamento do trânsito, ou colocar em risco a vida de pessoas, ou transtornos para o entorno. Então, houve uma discussão bastante ampla. Os comerciantes ali que agora são enquadrados com food trucks vão precisar pagar a taxa para fazer a utilização do espaço público, que será de 8 FESPs, bem como se adequar da legislação de serem MEIs, não podem ser outro tipo de empresa, e regulamentações em geral. Mas são regulamentações simples que possibilitam que eles continuem suas atividades. Também foi aberto um chamamento público para os food trucks funcionarem aqui na Praça da Bicicleta. Com tantas proibições em ruas e avenidas, a disputa por uma vaga em um dos principais pontos da cidade vai ser grande. Só que apenas 42 trailers vão ser autorizados e nenhum deles pode ficar na Rua Chile. Muita gente que já trabalha aqui vai precisar procurar outro espaço. Eles entendem a necessidade de regulamentação porque isso dá maior segurança jurídica para eles poderem exercer a atividade. Eles estavam até a promulgação dessa lei ocupando um espaço público sem nenhum tipo de regulamentação, porque a atividade deles não era de ambulante como era enquadrado antes, né? Então foi muito importante essa regulamentação e esse diálogo sempre foi muito produtivo. Era um pedido antigo deles e houve uma discussão, em alguns momentos até bastante polêmica, como toda regra nova antes dela poder ser criada, mas felizmente, como manda o bom processo democrático legislativo, ela ocorreu com uma ampla participação e as sugestões foram incorporadas dentro da regra legal e do decreto para que a gente pudesse ter um bom funcionamento dos food trucks na nossa cidade. Os empresários do João Rossi não aprovaram a mudança. Os trailers que ficavam na Avenida Lígia Latuf Salomão foram retirados por conta da instalação do corredor de ônibus. O estacionamento também foi proibido no local. O José Eduardo é cabeleireiro e já gastou muito dinheiro para continuar trabalhando. Já gastei em termos de uns 35 mil nessa brincadeira, porque antes disso eu reformei o trailer, só no trailer foi 16 mil. A gente não esperava que essa situação. Do nada chegou uma notificação para a gente e pegou a gente de surpresa. Então a gente tem que ligar com a situação. Porém, com muita conversa, diálogo aos moradores, consegui entrar aqui dentro de uma garagem. A gente vai ter que se mover de alguma forma ou de outra. Igual eu falei para você, não adianta a gente cruzar os braços e esperar. Porque de algum jeito ou de outro a gente vai ser prejudicado. O Odinil também tinha um trailer que ficava na avenida há 10 anos. Foi uma alternativa para ele manter as contas de casa depois de ficar desempregado. Ele teve que improvisar e montar o comércio dentro da garagem do prédio. Não foi feito nada para nos ajudar. Simplesmente chegaram aqui e falaram, vocês têm que sair, vocês têm tantos dias para sair, vai ser o corredor do ônibus aqui agora. A gente sobrevive disso. E alguns colegas nossos aqui perderam tudo. Teve gente que foi embora daqui com uma mão na frente e outra atrás. Simplesmente fechou, vendeu o food truck e está aí, ó, trabalhando de empregado para os outros. Sabe, alguns estão desempregados até hoje, que a gente sabe. Os dois não estavam nem sabendo da regulamentação da lei e reclamam da falta de diálogo do poder público. Eles pedem um espaço adequado para poder montar os carrinhos. A gente está lutando pela área do CDHU, que é aqui embaixo, para fazer dos food truck, porém a gente não teve ainda nenhum retorno da parte deles. E a gente tem que ir lidando com a situação, porque a gente é empregado, a gente depende disso daqui, a gente tem funcionário, então se a gente parar, infelizmente a conta chega.
E nós não podemos cruzar os braços e ficar se alimentando com a situação. Não foi feita reunião com ninguém, nós pedimos reunião, arrumamos um advogado para representar a nossa turma de comerciantes que tinham aqui e não deram atenção nenhuma, fizeram muito pouco caso. Muita gente do bairro aqui não tinha acesso a uma padaria, a um cabeleireiro, a um hot dog, né, a mercearia da Chiquinha que é ali. Então, isso aí era bom para o bairro. Desde quando começou o bairro nosso não tem nada, não tem comércio, não tem espaço para isso. Nós começamos com food truck. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. E para falar mais sobre esse assunto, está conosco no canal digital da Clube, Jair Casquel, economista. A partir de agora, então, os comerciantes têm 90 dias para se adequarem às regras. É tempo suficiente, tendo em vista que toda essa mudança é discutida já há um bom tempo? Boa tarde, Jair. Boa tarde, Ximena, e a todos aqueles que nos acompanham. É interessante, porque eu me lembro dessa discussão, já está sendo feita há mais de ano. Então, eu acredito que quem teve um pouco de planejamento, quem procurou observar a lei, teve tempo de sobra exatamente para tomar as providências de não ser pego de calças curtas e tal. E ainda, depois disso, estão dando 90 dias. No meu entender, é tempo mais do que suficiente para ajeitar tudo. E como não poderia ser diferente, agora eles serão taxados e ainda terão que atender a uma série de exigências, né? Cabe aí ao poder público agilizar esse trâmite, desburocratizar o mesmo? É bom a gente lembrar o seguinte, são comerciantes. Por que os demais comerciantes precisam pagar as taxas e eles não? Então é interessante observar que a regra tem que ser para todo mundo, a lei é para todo mundo. O fato de ser um food truck ou não, não tira a responsabilidade fiscal de quem está empreendendo e nem a responsabilidade em termos de saúde pública. Porque a gente tem que lembrar que existe fiscalização para outros estabelecimentos. Existem regras para outros estabelecimentos? Eu acredito que para um food truck seja a mesma coisa. Então, vamos parar de pensar o seguinte, todos são iguais perante a lei. E partindo desse pressuposto, todos devem segui-la e respeitá-la. E foi aberto um chamamento público para quem quiser se instalar na Praça da Bicicleta, na zona sul da cidade. A disputa vai ser grande, já que são apenas 42 vagas. Como fica, então, a situação de quem ficar de fora dessa lista? Nesse caso, é uma situação difícil, desagradável, mas vai precisar encontrar um outro local ou uma forma de atender. Hoje é bom a gente lembrar que depois da pandemia, existe muito atendimento que é feito por telefone. Então, a pessoa faz a encomenda e alguém vai entregar. Então, nesse ponto, existem alternativas. Não são as melhores, porque estar localizado lá, tendo a clientela disponível, é muito mais fácil, mas existem algumas alternativas. Em último caso, é buscar um outro ponto mesmo, porque a lei é a lei. No João Rossi, os donos de trailers se colocaram aí contra o decreto. Muitos até já foram retirados do local. Como atender, então, à necessidade desse grupo exato? Primeiro, vamos lembrar o seguinte, o público vem antes do privado, o interesse público vem antes do interesse privado. Segundo, eles estavam ocupando uma área que era pública. Então, nós precisamos lembrar o seguinte, existe a avenida, existe um corredor de ônibus que está sendo feito agora. Para quê? Para beneficiar o público. Será que a gente não pode respeitar a lei e lembrar que isso estava irregular? É que não tinha sido tomada nenhuma providência. Mas, como bem falou um dos representantes dos moradores, são comerciantes. Comerciantes têm regras para seguir. Tem que pagar impostos, porque os demais que estão estabelecidos pagam e esses não pagam. Eu acho que poderia ser feita alguma alternativa ou estudar um ponto de comércio ali na região, com a própria prefeitura auxiliando a instalação. Mas é uma área pública, ela precisa ser disponibilizada para o público. Foi planejado assim, a lei fala isso. Então, ninguém está acima da lei. E eles tiveram tempo para pensar. Isso está sendo discutido há muito tempo. Muito tempo. Então, eu acredito que quem foi pego desprevenido jogou na impunidade ou na não aplicabilidade da lei. E agora a lei chegou e vai ter que ser cumprida. Jair Casquel, economista, trazendo um panorama aí sobre a lei dos food trucks. Muito obrigada pela sua participação. Disponha.